Bom dia, crianças. Então, hoje é sexta-feira, né? E nós temos aula de História, Geografia e Português. Então, aqui estamos. O prof. vai passar para vocês a atividade de português de hoje, ok? Então, compartilhando na tela e explicando para vocês. Mas antes de compartilhar, a prof. vai ler o texto que está indicado para hoje, para a gente fazer uma atividade em cima desse texto, certo? Então, tem visão na televisão, no teatro não. Tem carne no carneiro, no churrasco não. Tem rede na parede, na varanda não. Tem pato no sapato, no chinelo não. Tem ruga na tartaruga, na vovó não. Então, eu vou ler mais uma vez para vocês perceberem por que essa poesia está falando isso, que tem visão na televisão e no teatro não. Tá? E as outras palavras também, prestem bem atenção. Tem visão na televisão, no teatro, não. Tem carne no carneiro, no churrasco, não. Tem rede na parede, na varanda, não. Tem pato no sapato, no chinelo, não. Tem ruga na tartaruga, na vovó, não. Então, agora a Pro vai compartilhar a tela e vai explicar a atividade de hoje. Então, nós vamos aqui na atividade 10, tá? Atividade 10 aqui. Ouça a leitura que o seu professor falar do poema. O professor acabou de ler para vocês esse poema Palavras. Tem visão na televisão, no teatro não. Tem carne no carneiro, no churrasco não. Qual é o assunto desse poema? Olha aqui, ó, visão, televisão, aqui tem visão. Carneiro, aqui tem carne, né? E aqui nessa palavra não tem essas palavras, né? Qual é o assunto desse poema? Então, vocês vão responder do que fala esse poema. A gente já trabalhou esse assunto aqui em português. B. Complete o quadro com palavras em que se usa R de acordo com a posição e o som dessa letra. Siga os exemplos para agrupar corretamente. Aqui com R no início, aqui com R no meio da palavra e aqui com dois R's, ó. Ruga, tartaruga, carruagem. Então, aqui vocês vão escrever palavras que começam com R. Aqui vocês vão escrever palavras que o R está no meio. E aqui vocês vão escrever palavras com dois R's. Por exemplo, começa com R, pode ser Roma. R no meio, pode ser parede. Dois R's, pode ser correr. Certo? Então, agora, número 11. Você se lembra da história do coelho Oz, lida pela sua professora? Reconte o trecho que mais lhe agradou. Use o seu caderno. Então, lá no trecho que você mais gostou daquela historinha do coelho de Oz, que vocês responderam as perguntas na aula de ciências, vocês vão recontar o trecho que vocês mais gostaram. No trecho a seguir, identifique os nomes próprios e copie-os. Para o jantar veio a minha avó fantástica. Eu tinha uma avó fantástica completamente fora do comum. O nome dela era Malva, nome próprio. Tinha olhos azuis, era gorda, uma alegria só de olhar. Vieram também meus tios, Herbert, Lisa, Ena. Tio Hans não veio porque morava em São Paulo. Veio ainda Erwin, casado com tia Ena, e minha avó Clara, mãe de mamãe. Então, vocês vão pintar os nomes próprios, que começam com letra maiúscula, ou seja, nomes de pessoa, ou de cidade, ou de lugar. Depois que vocês pintaram esses nomes, vocês vão escrever eles nessas linhas aqui. Copiar nessas linhas aqui. Esse item C, vocês não precisam fazer, certo? Então, vocês vão começar aqui no 10, vão prestar atenção na poesia, responder essa aqui, completar esse quadro, fazer o trechinho da história que vocês mais gostaram e marcar os nomes próprios e copiar eles aqui, certo?
Então, essas são as atividades de língua portuguesa para hoje, sexta-feira. Como vocês têm 2 aulas, então vocês podem fazer isso com muito capricho. Uma boa aula para vocês e até a próxima segunda-feira na nossa videoaula. Um abençoado final de semana para todos. Um beijo.